Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É claro, isso depende da sua localização e do horário em que você está assistindo este vídeo. É com muito prazer que eu inicio esse vídeo. Isso tem estado em meu coração. Deus me acordou na manhã do sábado, do dia 19 de maio. Inclusive, é no dia do aniversário da minha filha primogênita, a Sharon Procópio Flores. E Deus me acordou naquela manhã com esse tema: ninguém pode evitar um profeta enviado por Deus. E isso tem estado em meu coração em constante meditação, e a única maneira de eu me livrar disso é somente gravando este vídeo e compartilhando isso com você, porque Deus tem destinatários. Quando há um fundo clamando, há um fundo para responder. Então, se Deus está respondendo através deste vídeo, das escrituras que serão lidas, citadas e comentadas aqui, é porque em alguma parte Deus quer levar isso para algum coração faminto e sedento desse conhecimento. Bem, precioso ouvinte, para que este vídeo não fique longo, não demore muito, eu quero ler em Ezequiel capítulo 2, sem demora. Ezequiel capítulo 2, versículo 5, está dizendo assim: e eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Bem, então o assunto que Deus tem posto em meu coração: ninguém pode evitar um profeta enviado por Deus. E aqui em Ezequiel acabamos de ler: quer ouçam, quer deixem de ouvir, hão de saber que esteve ou que houve no meio deles um profeta. Bem, quer as pessoas ouçam, recebam de bom grado, ou quer as pessoas rejeitem e não recebam de bom grado, isso não anula a atuação do profeta de Deus. Não é porque eu estou falando aqui nesse microfone, nesse vídeo, é porque as escrituras estão dizendo isso. Bem, eu quero ainda trazer mais algumas escrituras, porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade está confirmada, ou fica confirmada. Também no livro de Oséias, no capítulo 12, no seu versículo 13, aqui diz assim: mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guiado. Bem, encontramos então agora nessa segunda escritura, primeiramente em Ezequiel, como já lemos no capítulo 2, verso 5, e agora Oséias capítulo 12, versículo 13, por meio de um profeta, Deus tirou o povo do Egito e também guiou esse povo. Não só tirou do Egito, mas guiou esse povo por meio de um profeta. Eu ainda quero ler mais uma escritura antes de passarmos a comentar sobre essas escrituras. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bem, com estas 3 escrituras lidas, temos uma boa base, temos um tripé, como um tripé de escrituras, dando sustentação a este assunto, de que ninguém pode evitar um profeta enviado por Deus. Pessoas boas não podem evitar a atuação dos profetas, por serem pessoas boas. Pessoas más também não podem evitar. Então, ninguém pode evitar. Pessoas neutras, estava me esquecendo de dizer. Então, se é que você quer observar todos os extremos, então as pessoas boas, as pessoas más, se é que existem pessoas boas e pessoas más, e também pessoas que de repente se colocam numa posição: eu sou neutra, eu não sou boa, mas também não sou má. Não tem problema, também não podem evitar a atuação de um verdadeiro profeta de Deus. Ah, mas e falsos profetas, falsos ministros? Também não anulam, não impedem que o verdadeiro profeta de Deus atue.
cada um na sua época, para o dia e com a mensagem enviado para aquele momento. Bem, vamos então entrar nesse assunto. Como eu já mencionei até aqui, que nenhuma classe de pessoas, classe social ou o que quer que seja, não existe uma classificação, ou seja, não existe a possibilidade. Isto é impossível que quem quer que seja impeça que o profeta ou os profetas de Deus atuem. Você pode dizer, mas e se prender esse profeta? Prender, você não vai impedir que a profecia seja pronunciada. Mas e se matar esse profeta? Como fizeram com João Batista, com João o Batista e outros profetas também. Foram mortos. Isso não impede a profecia, não impede a atuação do profeta de Deus e nem as consequências dessa ou daquela profecia. Bem, vamos então aqui a exemplos escriturísticos. Eu tenho uma fartura, uma grandiosa fartura de exemplos escriturísticos, todos estritamente escriturísticos. Claro, se eu fosse tomar exemplos também, até mesmo no campo da literatura ou da história, é claro que está farto, está recheado de exemplos, mas eu serei estritamente escriturístico neste vídeo. Nem mesmo consigo dizer todos os testemunhos escriturísticos, porque são muitos. Começando por Israel. Israel sendo o povo de Deus, o povo que Deus elegeu, que Deus escolheu esse povo. Deus, como aqui em Oséias já disse, por meio de um profeta, Deus tirou o seu povo do Egito. E nos momentos em que Deus quis ajudar Israel enviando profetas, recebendo de bom grado ou não, entendendo ou não entendendo, Israel não pôde evitar esses profetas. Eu quero falar aqui de José, o filho de Jacó. Jacó já tinha o seu nome trocado, mudado para Israel, depois daquele encontro com o anjo do Senhor lá no vale de Jaboque. Então, depois daquele encontro, Jacó passa a ter o seu nome mudado de Jacó para Israel. E sabemos que Israel deu origem, então, às 12 tribos de Israel. E dentre os filhos de Jacó está o seu filho José. E sabemos que José foi peculiar. Desde garoto, ele tinha sonhos, tinha visões que tinham sentido, tinham significado. E José não foi aceito por ser um profeta e estava no seu início, mas foi odiado, principalmente pelos da sua família, foi vendido por seus próprios irmãos, mas esses irmãos de José, a venda de José, não evitou que José atuasse como profeta e, mais tarde, a família toda de José vai, por causa da fome, ao Egito. Somente no Egito havia alimento, mas porque lá estava de novo José atuando como profeta. Então até aqui você já pode ver que nem a família de José, ou seja, nem Israel, no seu início, meio e sucessivamente, em toda a existência do povo, da nação de Israel, não puderam, não podem, não poderão evitar a atuação do profeta ou dos profetas de Deus. E então José no Egito, encontramos que o próprio Faraó, rei naquela época, ele não pôde evitar o profeta de Deus ali no Egito. Embora Faraó representa um povo gentio, um povo que não estava buscando Deus. E José, um profeta hebreu, vivendo ali em uma terra estranha, em uma nação estranha. Mas isso não impediu que o profeta de Deus atuasse como profeta e, inclusive, para quem aceitou, o Espírito Santo me mostra, eu não aproveito nada, eu não crio nada, eu não estudo por minha própria conta nada, mas eu sigo a direção do Espírito Santo. E no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 41, diz que quem recebe um profeta em qualidade de profeta, recebe galardão de profeta.
E até o próprio Faraó, quando recebeu José e viu a interpretação daqueles sonhos do padeiro, do copeiro e finalmente os sonhos do próprio Faraó, então Faraó recebeu José como um profeta ali. E o Egito foi abençoado e todas as nações em redor. Bem, então se Faraó, que não buscava por um profeta, não pôde nem pode evitar a atuação de um profeta, quem poderá? Ninguém pode evitar a atuação de um profeta. Já nós chegaremos em uma conclusão. E mais tarde, o outro faraó, Ramsés, também, já na época de Moisés, um faraó que não conheceu a José, também não pôde anular, não pôde impedir a atuação de um profeta. Já nessa época, o profeta Moisés, quando da retirada do povo de Deus, do povo de Israel, de dentro do Egito, da escravidão egípcia. E assim, eu delongaria aqui por muito tempo falando desses assuntos. Quero trazer exemplos no Antigo Testamento, também exemplos no Novo Testamento. Você vai separando depois, você pode voltar a ver esse vídeo outras vezes e você estará pausando e pode tomar notas das escrituras aqui citadas. Eu tenho muitas delas aqui e lamento não poder, aqui no vídeo, abrir e ler cada uma delas, mas estarei citando e você pode então estar tomando e estudando isso. Mas não caia na ingenuidade de tentar anular uma profecia ou de tentar anular o trabalho de um verdadeiro profeta de Deus. Não importa se você crê, se você critica, se você recebe ou se você não recebe, não importa o tipo de credo religioso ou o que quer que seja que você, a sua profissão de fé, ateu ou qualquer outra coisa a respeito às opiniões de cada pessoa, mas o que eu estou dizendo aqui é imperativo, são as escrituras sagradas. E então, vamos aqui mais alguns exemplos. Nabucodonosor, rei da Babilônia, não pôde evitar que profetas de Deus, como o profeta Daniel e outros, atuassem ali durante o seu reinado. Também nós temos aqui a figura dos sírios, que estavam perseguindo, perturbando Israel, mas Israel tinha um profeta, e esse profeta então via por visões coisas ocultas que os sírios tratavam em reuniões secretas, traçando planos acerca da destruição de Israel para causar um mal ao povo de Israel. E eles então chegaram a pensar: tem alguém entre nós aqui que está conspirando, que está contando os nossos segredos para o povo de Israel? Alguém disse: não, é que Israel tem um profeta. E o profeta não precisa dormir para sonhar, o profeta não precisa nem mesmo fechar os olhos para ver visões. Então, Deus mostrava para o profeta de Deus, e ele então antecipava isso para o povo de Israel, e quando o povo inimigo vinha para atuar, Israel estava preparado, mais do que preparado. E assim, como eu já disse, tomaríamos muito tempo nesta parte. Eu ainda quero ver aqui sobre o rei Acabe. O rei Acabe, se ele pudesse, ele esperneou para evitar o profeta de Deus, ou os profetas de Deus. Ele tentou evitar Elias de todas as maneiras, mas mesmo, por isso que eu disse que nem com a morte, o profeta Elias veio, no caso não a morte, porque Elias foi tomado vivo num redemoinho, foi visto em um carro de fogo, subindo em um redemoinho. Mas após a partida de Elias, Acabe não ficou livre, não ficou isento dos efeitos das profecias ou da profecia dada pelo profeta Elias. E sabemos que nos dias do profeta Micaías, então o presidente da Associação dos Pregadores, o presidente da Associação dos Ministros, de 400 ministros nos dias de Acabe, ele até mesmo pensou: por onde passou o Espírito do Senhor, que não falou comigo, vai falar com esse homem. Mas Deus estava no seu verdadeiro profeta, estou dizendo acerca de Micaías. E então o rei Acabe não pôde evitar o profeta Micaías e nem tampouco o efeito ou os efeitos causados, produzidos pela profecia.
Bem, Jezabel, a mulher de Acabe, a qual manobrava o rei Acabe. Acabe era apenas como um fantoche, reinando, governando, porém manobrado por sua mulher Jezabel. E assim então, se Jezabel pudesse também, ela evitaria os efeitos das profecias. Mas ela não pôde evitar e os cães vieram a saborear, a comer a carne da rainha Jezabel, porque eram efeitos de profecias. Bem como Acabe teve o seu sangue lambido pelos cães também, efeito de profecias. Mas não fica só por aqui. Acabe, Jezabel, Nabucodonosor, o rei Herodes, no Novo Testamento, também ele detestou a opinião de João Batista, porque João Batista interferiu diretamente naquele caso, quando Herodes, um homem casado, mas vivendo com a esposa do seu irmão Filipe, com Herodias. E então você diz, mas o profeta deve apontar o dedo, deve trabalhar, ajudar somente o povo da sua igreja, da sua congregação. Não, Deus envia um profeta para a humanidade. E esse profeta vem da parte de Deus e entrega a sua mensagem, entrega o seu recado. Um profeta não produz a própria profecia, ele apenas entrega a profecia, ele é apenas um decodificador, ele é um decifrador, é como que uma interface ou uma interface, se você quer dizer assim, que decodifica, decifra a mensagem de Deus para o povo. Na verdade, é a boca de Deus para o povo. Por isso, não se pode evitar. Quando Deus quer atuar, ele atua simplesmente através do seu profeta. Você deve estar recordando que eu li junto com você no início deste vídeo, Amós capítulo 3, verso 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bem, então o Senhor Jeová, Deus, vai deixar de fazer as coisas? Não, ele fará as coisas que ele designou, determinou a fazer. Porém, a Bíblia está dizendo que ele não vai fazer sem antes revelar isto aos seus servos, os profetas. Bem, então, se Deus tem coisas que já foram feitas, coisas que estão sendo realizadas agora mesmo, e coisas que ainda serão realizadas no futuro, você então há de convir com as Escrituras, não convir comigo, mas convir com as Escrituras, que então necessário se faz que hajam profetas. Para cada ação de Deus, Deus revela isso antecipadamente, o seu plano. Foi assim nos dias antediluvianos, quando Deus ia trazer água para destruir o planeta Terra. Uns falam que foi uma catástrofe, coisa desse tipo. Quando Deus fez aquilo ao povo antediluviano, primeiramente Deus trouxe a mensagem através do profeta Noé. Sabemos que antes de destruir Sodoma e Gomorra, por causa daquele problema de sodomismo, homossexualismo, coisa desse tipo, então aquilo chegou muito mal perante Deus. E Deus então decidiu a queimar com fogo e enxofre as cidades de Sodoma e de Gomorra. Mas aquilo não aconteceu sem que antes Deus avisasse o povo. Deus enviou 2 dos seus anjos ali, anjos mensageiros, para falar, para levar a mensagem de escape. E somente quem ouviu, deu ouvidos, recebeu de bom grado aquela mensagem, foi Ló com a sua família. Eu digo parte da sua família, porque a sua esposa também recebeu a mensagem. Porém, ela não teve forças para continuar e ela então sofreu as consequências da profecia, transformando-se em uma estátua de sal. Mas sabemos que também havia um que nem mesmo sequer estava em Sodoma. Era contemporâneo daquela época. Estou falando de Abraão, o tio de Ló. E Abraão encontrava-se fora e acima de Sodoma, nos chamados carvalhais de Manre, ou montanhas ou montes de Manre. E ali Abraão fora e acima de Sodoma, simbolizando o verdadeiro crente eleito hoje, nesses últimos dias. Se sois da fé, sois família de Abraão, dizem as Escrituras. Então, se você tem a verdadeira fé em Deus,
você então é família de Abraão. E você nesse momento está vivendo também fora e acima da Sodoma desses últimos dias. Você não está discutindo ideologia de gêneros. Isso aqui não se trata de discriminação e de coisas assim, de opção, essa coisa toda. Mas eu estou falando aqui porque ninguém pode evitar o profeta de Deus quando é enviado por Deus. Nem os falsos, todos juntos. Só reporto aqui rapidamente, no tempo do rei Acabe, o profeta Micaías foi o único que parou pela verdade e foi usado por Deus para dar cabo à profecia dita antes por Elias. Mas estou falando que nem os falsos reunidos todos juntos não conseguem prevalecer contra o verdadeiro, porque haviam 400 falsos profetas nos dias do profeta Micaías, mas não puderam prevalecer. Aparentemente, no livro Ata e coisas desse tipo, da associação, prevaleceram sim. Micaías acabou tomando um bofetão, um tapa na boca, dado pelo presidente da associação, mas aquilo não impediu o cumprimento da profecia de Deus sobre o rei Acabe. Eu já disse isso antes. Mas, seguindo em frente aqui. Então, nem a autoridade do rei Herodes, nem a autoridade de Pilatos, nada pôde impedir. E nem mesmo o espírito conquistador de Herodias, que conquistou o seu cunhado como o seu amante, estou falando de Herodias e de Herodes, não impediu que o dedo indicador, claro, isto é uma inferência que eu faço, João Batista disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Então você vê que ninguém escapa do profeta de Deus. Ah, mas Herodes estava fazendo coisa má, coisa errada. Eu encontro pessoas seguidoras da palavra de Deus, um homem segundo o coração de Deus, o próprio rei Davi, um homem que obrava segundo o coração de Deus. Mas no caso da mulher de Urias, Davi deixou a desejar. Aquilo gerou uma pendência entre Davi e Deus. E Davi, mesmo sendo rei, ele não escapou do profeta que chegou e arguiu com Davi acerca da mulher de Urias. Então você sabe, nem mesmo o rei Davi, é claro, para um filho de Deus, Deus tem um escape. Qual escape é esse? O arrependimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Eu quero terminar brevemente nos próximos minutos e preciso mostrar mais alguma coisa aqui. Então, nem mesmo o rei Davi, mas também nem mesmo o sacerdote Eli no Antigo Testamento, quando começou a ministrar, a Bíblia diz, relaxadamente. Ah, mas foi chamado por Deus, foi separado por Deus, é o sacerdote de Deus. Não tem problema. Se começou a ministrar de maneira relaxada, omitindo coisas, vendo coisas e passando por cima, então o sacerdote Eli foi confrontado e não impediu a atuação do profeta Samuel acerca da casa e do ministério de Eli. Mais um que eu quero citar, o rei Saul, rei de Israel antes de Davi. Você pode conferir isso no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 15. Você vai encontrar, e mesmo eu não vou conseguir citar todas as escrituras aqui de assuntos que estou falando, porque quero remir o tempo, mas você sabe que Saul, quando ele agiu com rebelião, que tipo de rebelião? Leia que você vai ver. Você vai ver que o profeta Samuel chegou e disse, ou seja, antes mesmo do profeta Samuel chegar e arguir, encontramos que Saul disse assim: eu executei a palavra do Senhor. Mas Samuel disse: e o que é isso que eu estou ouvindo? Um mugido de vaca ou de ovelha, coisa desse tipo. E então, quando você lê nas escrituras, você vai encontrar que o reino de Saul foi rasgado por Deus. E o profeta chegou ali então e pronunciou que Deus rejeitou o reinado de Saul porque Saul rejeitou a palavra de Deus. E Saul não havia rejeitado 100% da palavra, ele apenas havia rejeitado alguma coisa da palavra, mas aquilo foi tido como rebelião. E Samuel chegou a dizer assim, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria.
Então veja que Saul nunca mais se recuperou e ele entrou em decadência, em depressão profunda, e um espírito perturbador veio e perturbou Saul pelo resto da vida de Saul. Bem, é um homem de Deus? Sim. Da tribo de Benjamim? Sim. Mas não impediu a atuação do profeta de Deus. E assim então, indo aqui então já para o final, eu quero trazer também aqui Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, a partir do versículo 6. Deixa eu ler algo aqui, antes de nós encerrarmos. Porque você pode dizer assim, foi dito tanta coisa no Antigo Testamento. No Novo Testamento, eu quero tomar aqui um falso profeta judeu, por nome Elimas. Já estarei lendo aqui nas Escrituras, em Atos capítulo 13. E esse falso profeta Elimas estava atuando, e até com certo êxito, né? Ele estava conseguindo convencer e separar da palavra de Deus, do evangelho pregado por Paulo, o procônsul Sérgio Paulo. Deixa eu ler aqui nas Escrituras. Atos capítulo 13, verso 6 a seguir. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Falso profeta chamado Bar-Jesus, que significa filho de Jesus. Veja como que o nome, a terminologia usada aqui é bonita, é muito bela. Por isso não se deixe enganar por títulos, por slogans. Então, Bar-Jesus significa filho de Jesus. Esse era o nome pelo qual era conhecido esse falso profeta judeu. Deixa eu continuar lendo. Verso 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Eu ainda estou lendo. Mas o procônsul Sérgio Paulo, procônsul é uma espécie de juiz de uma certa província. Então, esse homem, procônsul Sérgio Paulo, estava crendo na pregação de Paulo e de Barnabé. Mas Elimas, o falso, seu verdadeiro nome é Elimas, mas ele usava o slogan filho de Jesus, Bar-Jesus, naquela linguagem. Procurava apartar esse procônsul da verdadeira revelação da palavra de Deus. Vamos prosseguir aqui na leitura. Verso 9 a seguir. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eu li o verso 10. Já vou prosseguir. Eu vou ler até o verso 12 daqui a pouco. Mas deixa eu comentar aqui por um momento. Viu aqui? As pessoas sem revelação, as pessoas que não têm o verdadeiro entendimento das Escrituras, engolia aqui a isca com o anzol dentro, pensando que Elimas era um verdadeiro pregador da palavra de Deus. Estava com um poder de convencimento ali tão apurado que estava quase apartando o procônsul Sérgio Paulo da crença no Evangelho. E Sérgio Paulo, desejoso de receber o Evangelho, dentro dele um clamor por Deus, e já tinha iniciado um estudo aqui, né, um entendimento através da pregação de Paulo e de Barnabé, mas Elimas estava aqui fazendo esse trabalho, e com o título de Bar-Jesus, filho de Jesus. Mas você viu que aqui o espírito do mal é desmascarado pelo espírito da verdade? Por isso, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Esse versículo merece ser lido de novo aqui, ó. Ó filho do diabo. Então veja que Paulo, o verdadeiro profeta de Deus, ele não se deixa enganar pelo slogan, pelo nome filho de Jesus ou Bar-Jesus. Ele sabia que era falso e chamou, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor?
Vou seguir agora o verso 11 e 12. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Eu li Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 6 até o verso 12. Então você viu aqui no Novo Testamento, que maravilha, né? Então, Elimas, a sua falácia, seus argumentos, sua falsidade, até em colocar o título bonito que ele colocou sobre si, isso não impediu o profeta de Deus, porque não foi Paulo, foi Deus usando um instrumento chamado Paulo, o profeta do início da era primitiva. Bem, poderíamos encerrar aqui já, mas eu quero deixar isso com você. É que Deus continua enviando profetas nesses últimos dias. Deus ainda continua fazendo coisas. E voltando lá nas Escrituras, em Amós capítulo 3, verso 7, diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E todos sabemos que o dia da vingança do nosso Deus, sabemos que o dia da destruição, o dia da grande tribulação, o próprio arrebatamento, o rapto da igreja, o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares, são eventos que alguns estão em curso agora mesmo, outros estão em vias de acontecimento, e então Deus tem, para cumprir a sua promessa, para ser Deus, ele deve ter profetas. Eu me lembro que agora de um provérbio capítulo 29, verso 18, a parte A do versículo 18, diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então sempre o povo de Deus é guiado através de profecia. Por isso, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, né? Mestres e doutores. Bem, querendo com isso o aperfeiçoamento da igreja, dos santos. Mas eu quero seguir aqui. Então Deus tem profetas e ele envia cada um para cumprir a missão na sua época. E Deus prometeu no livro de Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6, eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá os corações dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E Deus assim então tem enviado o espírito de Elias nesses últimos dias. O homem não necessariamente tem que chamar Elias no seu registro civil. Como João tinha o seu nome de João, porém sobre João o Batista atuava o espírito e a virtude do profeta Elias na época de João. O espírito de Elias, quero dizer aqui, que atuou sobre o profeta Elias, mais tarde atuou sobre o profeta Eliseu e mais tarde atuou sobre João o Batista, também o espírito do profeta Elias. Mas quando os discípulos perguntaram a Jesus, por que é mister? Porque dizem as escrituras ou os escribas que é mister que Elias venha primeiro. Jesus então disse que, em verdade, vos digo que Elias já veio. E eles entenderam que falava a respeito de João. Jesus, na mesma escritura, diz assim, mas em verdade vos digo que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, o espírito de Elias está prometido a vir mais vezes sobre a terra, ou seja, completando 5 vezes. Então, primeira vez no profeta Elias, segunda vez no profeta Eliseu, terceira vez em João o Batista. E nesses últimos dias, antes do arrebatamento, o espírito de Elias vem sobre a face da terra e atua sobre um homem através de um ministério profético, atuando como o mensageiro de Malaquias 4, versos 5 e 6, para converter os filhos desses dias à fé dos apóstolos da era primitiva. E mais tarde, depois do rapto, depois do arrebatamento da igreja, durante a grande tribulação, o espírito de Elias vem pela 5ª vez, quando a igreja não estará mais aqui, mas virá para o povo de Israel, e estará ali então Moisés e Elias
pregando a palavra de Deus para o povo de Israel, onde 144 mil judeus estarão então recebendo a mensagem também para o seu dia. É a segunda ou a última parte da 70ª semana profetizada pelo profeta Daniel. É um assunto para um outro vídeo. Mas então eu quero encerrar dizendo aqui que Deus lembrou-se da sua profecia e enviou-nos um mensageiro profeta. E este homem, como eu já disse, não necessariamente tem que ter o seu nome civil no cartório registrado com o nome de Elias, mas, como foi o caso de João, hoje nós temos também, eu quero te apresentar, William Marion Branham. Não sou um adorador de homens e nem mesmo de profetas. Eu creio nos profetas, porque Mateus capítulo 10, verso 41 diz que nós temos que receber um profeta em qualidade de profeta. Nada além e nada aquém disso. Se você pensar mais de um profeta, mais do que ele é, você estará errando. Se você subestimar o profeta de Deus, tratar ele com menosprezo, você está errando de novo. Mas você deve acertar o alvo. Você deve receber um profeta em qualidade de profeta. E aí então você recebe galardão de profeta. Eu tenho aqui esta foto. Esta foto foi tirada em Houston, no Texas, no ano de 1950, durante uma reunião do profeta William Branham. E você pode se inteirar mais sobre esta mensagem, sobre este assunto. Sobre a cabeça do profeta, você vê um halo de luz. É uma luz misteriosa. Esta luz tornou-se um documento, ou seja, esta foto tornou-se o único documento sobrenatural que está em Washington, D.C., ou seja, no Distrito Federal dos Estados Unidos, na cidade de Washington. Então, você encontrará na galeria de documentos especiais ali, você encontrará esta foto sobrenatural. Claro que uma via dela foi entregue para o William Branham e eu tenho aqui esta cópia que eu mostrei nesse vídeo. Você pode conhecer mais, não importa quantos critiquem, não importa quantos refutem, não importa quantos recebam de bom grado. Deus tem enviado um profeta nesses últimos dias e ninguém pode evitar a atuação de um profeta enviado por Deus. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo, e até nossa próxima oportunidade, se Deus quiser. Volte a ver outros vídeos que nós temos também na internet, para que você se intere mais sobre este e outros assuntos. Que Deus te abençoe.